Bom dia de novo, turma. O que eu vou estar passando para vocês agora, o cachorro vai latir de novo. O que eu vou passar para vocês é como que a gente vai criar um personagem personalizado. E aí, nesse caso, o personagem que eu escolhi é esse aqui, é o Goblin. Quando eu baixei o pacote lá do CraftPix, ao invés de vir para mim igual veio aqui do Samurai, são várias figurinhas já prontas que tem. Aqui não aumenta mais, deixa eu fazer assim. Que a figurinha já está pronta, já é um arquivo com as 5 figurinhas dele. No caso aqui ele morrendo, aqui ele está andando, então já está tudo pronto aqui, preparado para poder utilizar no Godot. No caso do Goblin, isso não acontece, são vários personagens que vêm separados, tem várias pastinhas, cada pastinha tem vários personagens fazendo alguma coisa, tendo alguma encenação, alguma animação de uma determinada ação que ele realiza, e nesse caso aqui, o idle é o parado, então tem 18 figuras do Goblin parado, nesse caso ele está respirando como acontecia com os outros. Primeiro, tem várias figuras, eu não preciso de todas elas. E segundo, elas estão separadas. Então o que a gente vai fazer aqui é juntar essas figuras numa única imagem para ter uma imagem com 5, 6, 8, 10 e não 18 aqui. Quem quiser fazer com 18 pode fazer, mas se a gente quiser fazer com menos, faz com menos. E outra coisa também, eu já separei aqui, ó, o tamanho do personagem. Essa bolinha vermelha daqui a pouco eu explico. Mas o tamanho do personagem para o jogo também, ele está um pouco grandinho aqui. Então uma das coisas que nós faremos é reduzir esse tamanho dele. Então aqui no Paint.net eu abri todas as imagens, todas essas 18 imagens eu já abri aqui no Paint.net. E só para vocês poderem visualizar, aqui é o primeiro quadrinho, o segundo quadrinho, ele vai balançando a cabeça, vai mexendo o ombro, mexendo o braço. E aqui tem toda a animação, volta para lá, dele respirando. E eu separei 5 dessas para a gente poder utilizar. Por que eu separei 5? Porque tem uma sequência dele fazendo um movimento e depois dele retornando para o original, para ter uma sequência de movimentação, para não ter não uma sequência, mas uma série de figuras. Ele vai respirando e de repente ele volta a alguma coisa, ele vai e de repente volta, para não ficar um movimento muito seco. A gente faz uma sequência indo e depois voltando. E para ter esse vai e volta, a gente separa uma quantidade menor, mas a gente vai repetir algumas dessas figuras. E aí, como são várias, eu deixei marcado de vermelho para que eu já consiga me organizar aqui no Paint. Eu vim aqui no pincelzinho e fiz uma marcazinha de vermelho nas imagens que eu vou estar separando, e eu fui pulando aqui de 2 em 2, porque não preciso dessa sequência inteira aqui, que é muito devagarzinho. A gente consegue ajustar essa velocidade lá no Godot, mas aqui, para esse vídeo, eu vou separar essas 5 daqui. Então as outras eu já posso vir aqui e ir fechando. Deixa eu fechar todas as outras 13 imagens. E essas aqui com a bolinha vermelha, eu não vou fechar, porque essas serão utilizadas para estar montando o nosso personagem. Então aqui, depois que eu separei as 5, é só vir na bolinha vermelha de cada um deles e apagar. Para ter apenas a imagem do Goblin, sem nenhuma bolinha vermelha atrapalhando a gente. Pronto, está aqui. Essa é a sequência. Opa, tem que estar literalmente tem que estar na sequência correta. Então ele vai respirar e depois ele vai voltar para a posição normal. Não é algo que volta para cá,
Essa aqui é a primeira, segunda, terceira, quarta, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, e se eu voltar para a primeira, ele já dá um movimento mais instalado, como se literalmente estivesse pulando alguma coisa, e quem estivesse jogando perceberia isso. Então a gente vai ter uma sequência: primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, quarta, terceira e segunda, e parou. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. Não precisa repetir a primeira, porque a primeira naturalmente repete quando ele estiver fazendo a animação. Então vai 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, e aí a gente tem as nossas 8 figurinhas. Outra coisa, essa figura está muito grande, então eu vou reduzir aqui, ao invés de ser 900 pixels, vou colocar 200 pixels, já fica num tamanho mais razoável para o jogo. Essa redução depende de como vem a imagem do CraftPix. Pronto, está aqui, 200 por 200. E aí, como eu quero construir um arquivo com essa sombra aqui, é da luzinha ali. Como eu quero construir um arquivo com 8 figuras, eu vou ter 4 em cima, 4 embaixo, e aí eu tenho 4 vezes 200 dá 800, então eu vou criar uma nova imagem com 800 pixels de largura, e são 2 linhas, então tem 400 pixels de altura. Para facilitar posicionar certinho, crio uma camada nova aqui. Eu olho aqui o cursor, que é esse sinalzinho de mais, e aqui embaixo, aqui, ó, nesses números aqui, no meu caso aqui na minha tela tem 800 por 400, que é o tamanho do retângulo branco, e 942 por 633. Aquele segundo número, ele indica para mim a altura que a gente tem no retângulo, então eu vou marcar aqui na altura de 200, deixa eu dar um zoom, para facilitar ali a posicionar certinho. Então na altura de 200, clico com o mouse e seguro o dedo, opa, tá muito largo ali, mas é fácil reduzir, pronto, 200 por 200, já está ali. E agora, essa aqui na vertical, para separar a linha de cima da linha de baixo. Agora, para separar cada um deles, no primeiro número aqui, ó, eu vou separar o primeiro 200, que é da primeira e da segunda linha. Agora eu vou no próximo para o 400, e separo aqui. Vou para o próximo, que é 600. Opa! Deixa eu dar um zoom. O zoom facilita posicionar aqui. Pronto, 600 ali. E por que eu escolhi esses números? 200, 400 e 600. Porque o meu Goblin, eu redimensionei para ele ter 200 por 200 pixels. Então por isso que aqui é 200, 400 e 600. Se fosse 128 por 128, aqui seria 128, 256, 384, 512 e quantos fossem necessários. Então, dependendo do tamanho do personagem, eu vou pegar aquele tamanho e vou separar aqui um quadradinho para cada um que eu tiver que colocar. E essas linhas, elas são proporcionais, elas são múltiplas do tamanho da largura do meu personagem. Então, só para fechar, meu Goblin é 200 por 200. Então, a linha que separa
a parte de cima da parte de baixo. Eu marquei na altura de 200, aqui embaixo, aqui, onde está na minha tela aqui, 432, no retângulo branco tem que ser 200, para ficar certinho ali, 200. Essa linha horizontal separa a parte de cima da parte de baixo, e as linhas verticais, elas separam cada quadradinho para mim. Então, meu Goblin é 200 por 200, então aqui eu marco a primeira linha, nesse número aqui, nesses dois, o primeiro, 718, a primeira linha eu vou marcar no 200 pixels, a segunda linha é no 400, a terceira linha no 600. Então eu venho aqui no meu primeiro Goblin, Ctrl C, venho aqui no plano de fundo, Ctrl V, ele já ficou ali certinho no primeiro quadradinho. O segundo, Ctrl C, e agora eu vou posicionar aqui, pronto, no segundo quadradinho. O terceiro Goblin vai vir para cá. O quarto Goblin vai vir para cá. O quinto Goblin vem para cá. E agora que eu fui para o quinto, eu fui 1, 2, 3, 4, 5, eu volto para esse aqui, que é o quarto. Então eu vou 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Não, 1 não, 1 não precisa repetir. É 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. Então se eu já coloquei o 5, o próximo é o 4. Então eu volto aqui no 4, Ctrl C, e venho para cá e coloco o 4. Tchum. Venho no terceiro, coloco o terceiro. Venho no segundo e termino os meus 8 Goblins. Pronto. Deixa eu verificar se não tem nenhuma linha branca. Não tem nenhuma linha branca. A linha branca significa que eu tinha colocado alguém errado, eu precisaria ajustar. Se apenas cortar a linha branca, na hora que o Goblin estiver no jogo, ele vai ficar dando uma tremidinha. Então, a gente tem que posicionar certinho. Eu vou gravar um outro vídeo com alguns macetes de como é que a gente vai posicionar os nossos personagens. O que a gente tem que olhar para posicionar certinho. No caso do Goblin, o que a gente precisava perceber aqui, nesse caso, ele fica com os dois pezinhos parados sempre no mesmo lugar. São os ombros, o braço e a cabeça dele que está dando uma mexida quando ele está respirando. Então, essencialmente, essa figura fica parada no mesmo lugar. Como ela tem o mesmo espaço para frente e para trás, é fácil da gente colocar ela aqui para estar montando o nosso retângulo de vários personagens para colocar no Godot. Então, esse vídeo eu vou encerrar por aqui. O próximo vídeo é com macete para poder posicionar corretamente o nosso personagem se ele não fica numa posição legal entre as várias figurinhas. Eu sei que tem um que eu não lembro se foi, não lembro quem exatamente estava usando, mas era um que ficava em pé e a capa que ele utilizava ficava balançando. Então a gente vai ter que olhar um determinado ponto no personagem para poder posicionar, e isso fica para o próximo vídeo. Então aqui no Goblin, o que vocês precisam saber é que a gente vai criar um retângulo
e nesse retângulo colocar todos os personagens que a gente precisa para levar para o Godot. Beleza. Ah, faltou salvar aqui o arquivo. Então eu vou salvar esse arquivo aqui, o Goblin. Pronto, está salvo. Lembrar que é sempre no tipo PNG. E ele sempre tem que estar transparente em volta dele aqui, para não atrapalhar nada na hora de jogar. Agora sim está encerrado.